Sim, eu continuo acreditando que inglês pode ser aprendido de uma forma leve, divertida e descontraída. E sim, é possível fazer dos seus estudos uma experiência legal, agradável e que você sinta prazer em aprender. Mas eu também concordo que passar 8 anos na escola sem conseguir aprender nada pode ser a real pain in the neck. E eu tô aqui hoje para te provar de uma forma diferente que o traumatizante verbo to be é sim cheio de mistérios, mas que na verdade ele não passa de apenas um impostor. Muito prazer, eu sou o Teacher Kevin e hoje nós vamos falar desse verbinho safado que gosta de nos sabotar e causar muitas confusões e dores de cabeça. Chegou finalmente a hora de entender e vencer esse impostor. Vem comigo. Teacher Kevin Eduardo, let's go. Você influente. Vamos lá, galera. Eu preparei essa aula aqui para conseguir te explicar a respeito do verbo to be de uma forma mais interativa. Então, aperte o cinto aí e vamos decolar. Bom, no inglês nós temos 3 principais grupos de verbos. E é importante a gente entender isso para a gente conseguir entender o porquê que muita gente tem tanta dificuldade quando se trata do verbo to be em específico. Então, vamos lá. Em inglês nós temos 3 tipos de verbos, 3 grupos de verbos que são eles. Os simple verbs, o verbo to be, e daí nós temos também os modal verbs, simple verbs, verb to be e modal verbs. Hoje eu quero falar com vocês sobre os simple verbs e sobre o verb to be e não falaremos sobre os modal verbs. Então, modal verbs was not the imposter, what imposter remains. Então, modal verbs foi expulso aqui da nossa conversa de hoje. Bom, se existem 3 grupos e os modal verbs estão fora, nós temos aqui então os simple verbs e o verbo to be. O que são os simple verbs? Os simple verbs, eles na verdade é um apelido que eu dei para essa classe de grupos e aí vocês vão entendendo aí. Então nós temos aqui alguns verbos, eles são alguns exemplos e eu quero começar destacando algum deles. Eu quero destacar, por exemplo, o verbo like, o verbo to like. A tradução do verbo like é gostar e veja, você já deve ter ouvido as pessoas falando, alguém falando, talvez o Kevin falando, talvez uma pessoa chata falando, seja lá quem for, que aprender inglês é mais fácil do que aprender português. E por mais que você possa odiar ter que admitir isso não é uma opinião, isso é um fato. O inglês é a língua mais fácil de se aprender depois da sua língua materna. E por que o inglês ele é mais fácil do que o português, por exemplo? Bom, no português, para a gente conjugar um verbo, nós precisamos conjugá-lo em todas as pessoas. Então eu coloquei o verbo like em inglês aqui, a tradução dele em português para a gente conseguir fazer essa comparação. Então, a conjugação do verbo é esse final aqui, que é esse final do verbo aqui, que é alterado de acordo com a pessoa, né? Então, a gente não, o verbo like no português é gostar, mas nós não falamos eu gostar de chocolate, né? Nós falamos eu gosto de chocolate. Aí nós temos tu gostas de chocolate. Só que na verdade a gente acaba usando o você. Então, essa alteração no final do verbo, de acordo com a pessoa que fala, chama-se conjugação do verbo. A gente pode conjugar no presente, que é a nossa conversa de hoje, e podemos conjugar esse mesmo verbo no passado, presente, futuro, entre outras coisas, né? E as variações de cada um deles. Então percebe que no português a gente vai conjugar em todas as etapas. Então fica eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, eles gostam, elas gostam, vós gostais. Olha como no inglês é muito mais fácil, porque no inglês a gente praticamente não conjuga o verbo. Então nós vamos ter I like e you like, e daí he likes, she likes, it likes, we like, they like, you like. Quando eu disse que no inglês a gente não conjuga o verbo, na verdade a gente não, a gente até conjuga ele, mas é na terceira pessoa, né, no he, she and it, que a gente vai acrescentar o szinho no final do verbo. Kevin, o que significa esse S no final do verbo? Não significa nada. Isso não significa plural, não quer dizer que está no plural. Isso não interfere na tradução, isso não significa nada. É apenas uma
uma frescura que tem que ter. Então, para fazer uma frase no presente, uma frase afirmativa, tem que colocar o Szinho no final do verbo. Por quê? Porque sim, porque alguém disse que tinha que colocar e outras pessoas começaram a falar dessa forma, e assim é uma conjugação mínima. Então, quando se trata dos verbos simples, quando se trata de 99% dos verbos em inglês, vai ficar dessa forma. I like, you like, he likes, she likes, likes, we like, they like, you like, again. E aí, eu coloquei aqui essa nota porque é importante lembrar que o you, ele tem duas traduções. O you, ele pode ser tanto você quanto vocês. Ah, mas como é que eu vou saber, né, se tá falando de você, se tá falando de vocês, como é que eu vou saber? Pelo contexto da frase, fique tranquilo que pelo contexto da frase você vai saber. Era uma preocupação que eu tinha também quando comecei a estudar inglês, meu Deus do céu, mas não, você vai saber, fique tranquilo que você vai saber. E you pode ser tanto você quanto vocês. Esse é o verbo like. Deixa eu pegar outros exemplos aqui. E antes de falar de outro exemplo, então nós temos os verbos aqui e todos os verbos simples, né, os simple verbs, o grupo dos simple verbs em inglês vão seguir essa mesma lógica da gente não precisar conjugar o verbo. Então vai ficar I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, they like. O verbo to drink, por exemplo, vamos lá, vai ficar I drink, you drink, he drinks, she drinks, it drinks, we drink, they drink, you drink. Beleza? E aqui a gente pode pegar qualquer outro verbo. Eu não vou dar todos os exemplos aqui. Eu acredito que você entendeu o ponto. Mas se a gente falar do verbo to dance, vai ser a mesma coisa. I dance, you dance. He dances, she dances. It dances, we dance, they dance, you dance. I work, you work, he works, she works. And etc, etc, etc. Por quê? Porque no inglês a gente não conjuga o verbo, né, com exceção ali da terceira pessoa, que a gente apenas acrescenta o Szinho. E aí, é isso. Não tem muito segredo. Porém, there is one imposter among us. Tem um impostor entre nós. Então, vamos lá. Tem um impostorzão aqui. E esse impostorzão é o verbo to be. Então, bora lá. O porquê que o verbo to be, o porquê que muita gente tem dificuldade com o verbo to be, e o porquê que eu gosto de classificar ele como o impostor e sabotador do estudante de inglês. Isso se dá porque enquanto todos os outros verbos a gente vai conjugar da forma como nós vimos no exemplo do like e do drink, o verbo to be é diferente. Então, ao invés de ficar I be, you be, he bees, she bees, it bees, we be, they be, you be, tudo resolvido? Não é assim. Não é assim. Por quê? Porque o verbo to be é o único verbo na língua inglesa que a gente vai conjugar. Ou seja, o verbo to be é o único verbo na língua inglesa que ele vai, que nós vamos mudar a forma do verbo de acordo com a pessoa que está falando. Então, não existe I be, you be, he be, she bees, it bees. Não, isso não existe. Vai existir I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, essa é a diferença. O verbo to be é o único verbo na língua inglesa que vai ser conjugado. E é por isso que muito aluno tem dificuldade com ele. E é interessante que o verbo to be, que o inglês ele é tão mais fácil do que o português. Por quê? Porque o verbo to be, aquele assunto que muita gente passa 8, 9, 10 anos na escola estudando e nunca aprende, é o único verbo na língua inglesa que a gente tem que conjugar. Então, o que a gente faz com todos os verbos da língua portuguesa no inglês, a gente só faz com o verbo to be. E ainda assim, leva-se anos, décadas, para entender como usar esse verbo. Agora, imagina se tivéssemos que conjugar todos os verbos no inglês. E imagina se para cada verbo levasse 8 anos para aprender. Então, sim, o inglês ele é muito mais fácil do que o português. Então aqui, repetindo para consolidação, nós temos I am, you are, he, she, it is, we are, they are, you are. Então, destrinchando aqui, nós vamos ter o I, e somente o I vai significar eu. O I não é eu sou, somente o I é eu. E o sou vai ser o am. Então, o verbo to be é o verbo ser. E sou. Sou não é I be, é I am. I am. You are. Você é ou você está.
Mas como assim, Kevin? A tradução o verbo to be, qual que é a tradução afinal de contas? É ser ou é estar? É os dois. O verbo to be tem duas traduções, pode ser tanto ser quanto estar. Assim como nós temos outros verbos na língua inglesa que têm mais de um significado também, né? E que a gente não confunde. Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o verbo to play. O verbo to play, ele pode ter, como verbo ele pode ter, ele tem algumas traduções, mas as mais comuns dele é jogar, tocar, brincar. Brincar. Jogar, tocar, brincar. Pode ter outras traduções também. E perceba que, pelo contexto da frase, você vai entender se o verbo to play está falando jogar, tocar ou brincar. Pelo contexto da frase, você vai entender se o verbo to be está falando ser ou estar. Bom, algo que deixa muito aluno em dúvida e que alguns alunos têm uma certa dificuldade é porque é sabido que o is é. Então, os alunos geralmente gravam na mente. Is é ou está. Só que o que acontece? No caso do you, e excepcionalmente para o caso do you, não existe you is. You is não existe. Existe you are. You are. E uma vez que you pode ser tanto você quanto vocês, you are pode ser traduzido tanto quanto você é quanto vocês são. Não existe diferença. Mais uma vez, pelo contexto da frase, você vai entender se a frase está dizendo você é ou vocês são. Você está ou vocês estão. Então, mais uma vez, não existe you is. Existe you are. Por quê? Porque o you é uma exceção. Por quê? Porque sim, né? Não adianta ficar brigando com a realidade. Ela não vai mudar porque você não está satisfeito com o you are sendo você é e he is, ele é. Kevin, posso dizer he are? Não. Então, é dessa forma. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. E you are mais uma vez. Mas por que assim? Porque o verbo to be é um impostor e ele gosta de nos sabotar, beleza? Além disso, nós vamos ter também a forma contraída do verbo to be. Então, geralmente, I am é no inglês escrito, no inglês formal, mas no dia a dia você vai encontrar os falantes nativos da língua inglesa usando as formas contraídas. Eles amam utilizar a forma contraída. Então, nós vamos ter I'm, your, his, she's, its, we're, there, and your again. Que, diferente, a forma contraída não tem, é a mesma tradução, tem o mesmo significado que a forma normal. Então, I am é a mesma coisa que I'm. A mesma coisa. A diferença é que é como que, traduzindo para o português, fazendo esse paralelo com o português, é como que se o I am fosse eu sou ou eu estou, e o I'm fosse algo como que eu sou, eu tô. Então perceba que a gente, quando escreve eu estou com fome, mas quando a gente fala eu tô com fome, eu tô com fome. Essa é a única diferença. É que a forma contraída do verbo to be deixa as coisas mais informais, mais naturais e mais como elas são ditas no dia a dia. Então, não existe I be an English teacher. Existe I am an English teacher. Não existe you be my friend. Existe you are my friend. E por aí vai. Essa é a diferença entre os simple verbs. Os simple verbs a gente não vai conjugar. E o verbo to be, ele é o único impostorzinho safado ali que a gente precisa conjugar. Então, aquilo que a gente faz com todos os verbos no português, no inglês a gente só faz com o verbo to be. Essa é a forma afirmativa. Essa é a forma positiva. E aí nós temos também a forma negativa, que é o que nós vemos agora. Qual que é a diferença da forma negativa? A forma negativa é que, quando se trata dos verbos simples, a gente vai utilizar o don't. Então nós temos don't like, don't drink, don't play, don't work. Preparei alguns exemplos. I don't like pork meat. I don't like pork meat. Então, na forma negativa não se usa apenas o not. Não existe I not like pork meat. Não. Quando se trata dos verbos simples, nós dizemos I don't like. They don't drink tea. We
don't play chess. I don't work on Sundays. Kevin, é possível utilizar I not like pork meat? Não, I don't like pork meat. Você pode até utilizar I do not, mas fique com isso aqui que é o mais usual. I don't like pork meat. They don't drink tea. We don't play chess. I don't work on Sundays. Então, para colocar os verbos, os simple verbs na forma negativa, utilizamos o don't. O don't. Quando se trata do verbo to be, né, o nosso impostor, é diferente. Com o verbo to be, sim, nós vamos utilizar o not. Só que, ao invés do not vir na frente do verbo, ele vem depois. Então, não vai ficar I not am. Vai ficar, e muito menos I don't am. Vai ficar I am not. I am not at home now. I'm not at home now. Is not. Aliás, eu coloquei o aren't aqui, um exemplo com aren't. You are not wrong. Você não está errado. Agora sim, um exemplo com o is not. Então, nós temos he is not tall. Okay? Então, ele não é alto. Ou seja, reforçando, quando se trata dos simple verbs, para colocar na forma negativa, utilizamos don't. Quando se trata do verbo to be, nós utilizamos o not. O verbo vem na frente e em seguida o not. I am not at home now. You are not wrong. He is not tall. Ok? Então, é isso aí. Por que o verbo to be é diferente? Porque ele é o impostor e ele gosta de nos sabotar. É simple as that. Bom, tendo entendido isso, olha só. Eu coloquei aqui como se fosse uma discussão dos tripulantes, como se fosse uma discussão dos tripulantes, vai ser uma discussão e ao mesmo tempo quero aproveitar para te dar alguns exemplos, beleza? Então, vamos lá. Verb to drink is the impostor. O verbo beber é o impostor. Verb to drink is the impostor. Verb to drink is not the impostor because he's dead. Então, o verbo to be ali tentou mentir, tentou jogar a culpa, mas não deu certo. Verb to be is very strange. Verb to be is very strange. O Rosa, o verbo to travel ali, tá perdidão. I don't like verb to get because I think he is the impostor. Então, perceba que like, porque utilizamos o verbo like, utilizamos o don't. Quando utilizamos o verbo to be, utilizamos not, is not. I'm not the imposter, but verb to be is very suspicious. Então, I'm not the imposter, but verb to be is very suspicious. Verb to be, you are the imposter, don't lie. Don't lie. Ok? Então, no caso, nós temos o verbo lie, que é um simple verb, e por isso utilizamos o don't. Don't lie. Bom, agora vamos para a votação. Parece que a máscara do verbo to be caiu legal aqui. E é isso aí, o verbo to get, que inclusive poderia ser um impostor, hein? Poderia ser um impostor pela quantidade de tradução, de possíveis traduções ali, o verbo to get tem. Mas, não tem jeito. O verbo to be é o impostor. A casa caiu e a máscara também. E, portanto, o verbo to be está fora. Então, é muito comum, eu tentei tornar isso de uma forma mais dinâmica e didática possível para tentar te mostrar que, sim, as pessoas, os alunos têm tanta dificuldade com o verbo to be porque ele, de fato, ele é diferente, ele é um impostorzinho, ele gosta de nos sabotar, mas também não é nem o bicho de 7 cabeças, longe disso. É só questão de prática, é só questão de prática. Então, chegamos aqui ao final e finalmente conseguimos entender o verbo to be. Ainda vai ficar restando a forma interrogativa e se você gostou, se você achou interessante ou se você tiver dúvida, deixe aí nos comentários que, né, se o vídeo tiver interessante, tiver uma boa aceitação, eu posso fazer aí uma segunda parte desse vídeo focando só na forma interrogativa,
decidi deixar aí para um outro momento, porque para mostrar a diferença do verbo to be para os simple verbs na forma interrogativa, vai levar mais algum tempinho, não é nada difícil, mas eu vou precisar fundamentar, e aí o vídeo ficaria gigantesco. Então, se você chegou aqui, deixa o like, obrigado pela paciência, tamo junto demais, um grande abraço, and see you around!